Olá, meu nome é Luísa, estamos aqui com a PAR para poder falar um pouco sobre o planejamento escolar. Eu estou aqui com duas assessoras pedagógicas da PAR, a Marcela de Paolis e a Ana Cecília Dias, e sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento escolar, então passando um pouco sobre o que a gente vai falar. Primeiro, a importância do planejamento escolar, qual é a importância de fazer de fato esse planejamento e como criar esse planejamento no contexto escolar, qual que é a diferença desse tipo de planejamento e como fazer isso. E a partir disso, partir para uma reflexão de como colocá-lo em prática, como fazer isso de fato acontecer. Então, Marcela e Ana Cecília, eu queria começar pensando com vocês qual é de fato a importância do planejamento escolar, porque assim, ao longo da vida a gente lida com planejamento em muitas situações, quando a gente vai planejar uma viagem, quando a gente vai planejar uma festa, até a compra do supermercado a gente se planeja para fazer. E com a escola, qual que é a especificidade desse tipo de planejamento? Qual que é a diferença e qual que é a característica principal desse tipo de planejamento? Oi, tudo bem? Bom, acho que a gente pode começar pensando nessa especificidade do planejamento escolar em diferentes dimensões que envolvem o planejar quando a gente está falando de uma escola. Então, tem uma questão mais ampla, né, das diretrizes legais, uma questão maior que extrapola o nível local da escola. Tem uma dimensão da própria instituição, da gente pensar qual que é a identidade desse lugar, o projeto político-pedagógico, a cara mesmo dessa escola. E tem também uma dimensão da aula, do docente, que tem uma ação um pouco mais individualizada, que ele precisa pensar ali nesse momento da aula. Então, quando a gente fala de planejamento escolar, tem que sempre envolver essas três dimensões e fazer um diálogo entre esses lugares e essas características diferentes. É bem interessante como você apresentou essas dimensões, porque o fazer pedagógico, né, qual o espaço, qual o objetivo em ser docente, em estar no contexto escolar, né, com os alunos, com as crianças, a fim de alcançar um determinado objetivo em prol da aprendizagem, do desenvolvimento das crianças. Então, são dimensões que são necessárias que os professores tenham conhecimento, para que a partir daí possam realmente usar o planejamento em prol de boas aulas, no sentido das atividades e do que eles querem desenvolver com os alunos. Eu acho também, Luísa e Ana, que o planejamento escolar ele tem uma característica que destaca em relação a esses outros momentos de planejamento que a gente começou conversando, que é essa dimensão do coletivo mesmo, né? Numa escola a gente não faz nada sozinho. E aí a gente precisa pensar nessa articulação de todas essas pessoas, né? Tem o professor, tem o gestor, tem os pais. Então, assim, pensar mesmo uma dimensão coletiva e mais dialogada entre mais pessoas. E fora isso, a gente ainda está falando de educação, né? Nós não estamos falando de uma compra do supermercado, nós estamos falando da formação de um indivíduo, né? Então a gente tem que, eu acho que isso deixa tudo ainda mais complexo, né? Uma coisa muito mais profunda. E eu acho que isso é dúvida de muita gente, porque eu acho que todo gestor escolar reconhece esse desafio que é realmente criar um bom projeto, um bom planejamento pedagógico, né? Então, pensando nisso, como que o gestor escolar, como que a escola, como que eles podem criar, de fato, um planejamento no contexto escolar, pensando na especificidade da escola, na formação do indivíduo? Como que vocês acham que pode acontecer isso? Bom, tem diferentes maneiras da gente construir esse planejamento escolar e já tem algum tempo que essa discussão está em pauta, né? Tem diferentes processos que estão envolvidos e o que a gente tem como procedimento é de envolver um objetivo, de pensar o que eu quero com esse planejamento, o que eu estou pensando, né? O que eu quero atingir. Um conteúdo, então qual que é o material, né? Que eu vou trabalhar para chegar nesse objetivo, a metodologia, quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis para chegar nesse objetivo e um momento de avaliação. Aí eu acho que é importante a gente pensar que assim, a avaliação ela não precisa estar no final, ela pode acompanhar esses diferentes momentos, no sentido assim da gente pensar como uma reflexão.
Bom, será que esse objetivo ele tem a ver com esse conteúdo que eu estou propondo? A metodologia, as ferramentas que a escola me disponibiliza para colocar em prática, tem a ver com esse objetivo e esse conteúdo? Então, eu acho que a gente fazendo essa articulação entre esses momentos, né? Objetivo, conteúdo, metodologia e avaliação, isso vai fazer um planejamento ser bem exitoso e fazer com que ele realmente possa ser colocado em prática. Fora que cada escola tem sua realidade, seu contexto, sua identidade, né? Então, todas essas esferas, elas têm que estar bem de acordo, bem em conformidade com a realidade da escola mesmo, né? Mas então, mas sempre foi assim? Como que é realmente, como que foi essa evolução do planejamento escolar? Como que ele sempre teve essa importância, ele teve sempre esse caráter? O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, é interessante a gente revisitar o termo, né, planejamento, porque ele surge na época da Revolução Industrial e o foco é na produção. Então, os conceitos, né, os paradigmas presentes da época era de eficácia, eficiência e o planejamento a esse serviço, né, da produção. E a escola também, nessa visão de época tecnicista, né, o ensinar, o transmitir um conteúdo. Então, era basicamente você ter uma lista de conteúdos que seriam abordados com os alunos e o treino, né, vamos treinar para que adquiram esse conhecimento. E aí a gente veio passando por uma evolução muito significativa dos anos 90, quando nós temos aí a contribuição do César Coll, e ele traz aí os procedimentos, né, em relação a conteúdo, né, como ensinar, e apresentou os conteúdos procedimentais, os atitudinais, os conceituais e o planejamento da escola. Muitas escolas adotaram e começaram a se organizar dentro desses eixos. Né? Então, qual o conteúdo, o conceito a ser ensinado, quais os procedimentos que serão abordados nessa aula, né? E a atitude no sentido do que transforma no sujeito. Mais adiante um pouco, a gente pode citar aí a próxima década, vem algumas contribuições do Zabala, do próprio Fernando Hernandes com a pedagogia de projetos, do Donald Schoen com o professor reflexivo, onde o planejamento ele passa a ter uma outra definição, né? Passam a olhar para o planejamento de uma outra forma, pensando em uma ação, e que quando ela é colocada em prática, qual a reflexão durante esse momento e que volta para uma nova ação. Então, ele não é um fim em si mesmo, não só a aplicabilidade de uma atividade, mas e sim de pensar em ações, como que elas são efetivamente ali desenvolvidas com os alunos, que retorno e como os alunos respondem para novas ações, né? Um novo planejamento. Então, acho que a gente olhar, revisitar um pouquinho, né, esse contexto histórico e essa evolução do planejamento assegura também para as escolas e para esses professores que eles possam realmente identificar dentro do contexto escolar quem é, né, qual é essa escola, e dentro dos documentos que ela mesma determina para a sua função, de forma que possa realmente, efetivamente, ajudar no planejamento. E tem que ser uma coisa contínua, né? Não é porque um objetivo foi alcançado que chegou naquele fim. Então, também a escola desenvolver essa reflexão, né? E esse trabalho contínuo de sempre estabelecer novos objetivos e correr atrás deles, né? E assim, a gente brinca muito na escola que o papel aceita tudo, né? Então, na hora de escrever, você coloca vários objetivos, pensa conteúdos, metodologias, e às vezes o professor acaba se frustrando, porque ele não consegue colocar em prática aquilo que estava tão bonito no papel. Então, é importante que esse momento do planejamento seja feito assim, com muita tranquilidade e bem igual a gente está conversando aqui, de acordo com a realidade da escola, com o que é possível, com o que eu quero, com o que eu acho que eu dou conta, até para o professor não ficar frustrado e achar que não consegue fazer nada, que não deu certo, né? É porque eu acho que aí não trata de um planejamento solitário, isolado, né? E sim que ele possa olhar para todo o contexto e principalmente para os alunos, que é o que hoje a gente considera bastante, né? O desenvolvimento dessa autonomia, o protagonismo dos estudantes em prol desse planejamento, que eles possam contribuir. Assim, eles estarão realmente enganjados na aprendizagem.
Então, daí a importância também de fazer um planejamento construído a várias mãos, né? Envolver toda a comunidade escolar e aí todos têm, com certeza, têm um pouco a oferecer e um pouco a contribuir na construção desse planejamento, né? Com certeza. Porque aí o professor acompanha, né? Ele vai acompanhar um pouco melhor o que ele está propondo, tem a participação dos alunos e eu acho que é o tempo todo esse movimento, né? De planejar, executar, ter a participação, porque eles trazem, né, esse sujeito que aprende. Então, essa contribuição ela é fundamental para o professor repensar qual a melhor mediação dele ali naquele momento, naquela situação. Pensar em boas intervenções didáticas. E pensar que assim também o documento e o planejamento passa a fazer sentido para todos, né? E não só para uma gestão única que dita aquilo, né, para a escola. É porque muitas vezes o professor ele elabora esse planejamento, até mesmo um planejamento anual, e depois ele esquece, né? Como você disse, ele não coloca, ele coloca em prática, mas não alcança como foi planejado, então abandona e não vai adiante, não segue ali, né, aquelas etapas, o que ele planejou. Então, acho que o planejamento não tem nenhuma data, um período certo a ser todo, né, planejado, mas e sim que seja um norte para o professor para as suas ações. Então, acho que revisitar esse planejamento constantemente, pensar em quais outras estratégias e como que os alunos vêm respondendo é fundamental para que o professor realmente sinta que o planejamento é um apoio para as suas ações. Concordo plenamente, mas também a gente tem que pensar, né, que a gente já falou um pouco de prática, de realmente colocar o planejamento em prática e de pensado realmente para a escola, quando aquilo fica engavetado, quando aquilo fica não é transformado em ações que realmente vão ser colocadas em prática, né, na realidade escolar. Então, como que o gestor, como que a escola pode pegar esse planejamento e realmente colocar em prática, introduzir no dia a dia da escola e assim fazer ele funcionar? Eu acho que nesse início são feitas escolhas, né, escolhas metodológicas. Vejamos, na educação infantil, né, nos anos iniciais, os professores eles podem fazer uso de determinadas estratégias que organizam o seu planejamento. Então, se ele define que tem determinadas situações de aprendizagem que são constantes, ele trabalha com atividades permanentes. Então, é interessante que ele tenha atividades permanentes no seu planejamento, porque estão sempre presentes no dia a dia ali da sala de aula com as crianças, que ele tenha atividades em sequências, é o que chamamos de sequências didáticas, que aquela atividade ela não é um fim em si mesmo, ela tem uma continuidade, há um progresso onde ele acompanha o desenvolvimento dos alunos, como também os projetos envolvem muitos alunos, né, na participação, no planejamento do que queremos aprender, do que estamos ali aprendendo, como que isso é desenvolvido, onde vamos chegar, né? Essa aprendizagem está a serviço de quê? São questões interessantes para o professor pensar e colocar no seu planejamento, né? E acho que esse primeiro momento de colocar no papel e de fazer coletivo, ele é muito importante, precisa ser tratado com muita atenção também pela escola, né? Porque no começo do ano, às vezes, a rotina escolar vai sendo atropelada, as coisas vão passando meio corridas. Então, ter esse momento de avaliação coletiva, né, do grupo todo olhar o que é importante realmente esse ano, como que a gente vai colocar isso em prática, o que de fato a gente dá conta de fazer. Então, esse momento começa aí, né, o planejamento. E daí para transformar isso em ações do dia a dia, assim, alguma dica, algum conselho para a gestão escolar, para os coordenadores e diretores, como que eles podem fazer isso de uma forma, assim, exitosa, de uma forma que realmente vai ajudar a escola a alcançar aqueles objetivos propostos? Bom, acho que o diálogo é a chave para tudo, né? Tá sempre em diálogo, docente com gestão, com a família, ter sempre essa reflexão e fazer essa construção coletiva, porque só eu achar que sozinho vou conseguir resolver alguma coisa, isso é muito difícil, né? Então, acho que seria, assim, uma chave principal, né?
E Eu creio que tem muita essa importância do diálogo e da observação. Que o professor ele possa, né, observar o desenvolvimento dos alunos e possa trabalhar com uma aprendizagem mais significativa para eles, a partir dos conhecimentos prévios que os alunos apresentem. Muitas vezes o planejamento ele já chega dentro de uma estrutura que já está organizado. A aula é essa, nós vamos partir desse ponto e vamos desenvolver essas atividades. E ignora os alunos no que eles já sabem sobre o assunto. Falta uma avaliação diagnóstica, né? Isso é importante. E a partir dessa avaliação é que ele vai definir realmente o ponto que ele parte. E aí também é nesse momento que o planejamento pode ser revisto, né? Ele é uma ferramenta para auxiliar, ele não é uma ferramenta que amarra o trabalho do professor, né? Então, a partir desse momento, ele pode fazer essa revisão e redirecionar o que ele estava pensando, né? Até porque você me fez lembrar que nós, professores, né, olhamos muito para o que aprendeu, né? Ou classificando o que não aprendeu. E é interessante o que não aprendeu, que a gente diria assim, do insucesso, né, para o planejamento. Se eu identifico que eles não foram bem, que eles não respondem dessa forma, ou que tipo de resposta eles me dão, isso é fundamental, porque aí é onde eu posso realmente replanejar e trazer uma outra situação que vai realmente ajudá-los a avançar. E lembrando, né, que nenhuma turma é homogênea. Então, nesse sentido, o desafio é muito grande, porque alguns precisam de uma determinada intervenção para que possam avançar. Outros já estão num outro nível. Né? Então, como equilibrar? Como que o professor pode equilibrar esse desenvolvimento no seu planejamento? Se estão todos ao mesmo tempo naquela classe, né? Naquele momento ali do período escolar. Então, aí também a necessidade de o planejamento ser uma coisa que evolui ao longo do ano e ao longo da atividade do docente, ao longo do dia a dia da escola, para ir se adaptando de acordo com a realidade daquela turma, daqueles alunos, né? Ele é um documento orientador, que a gente vai e volta a todo instante, né? Ele precisa existir, porque senão a gente, né, não dá para sair fazendo sem planejar, né? Ele tem que estar lá. De onde vou partir, né? De onde eu vou, para onde eu quero ir. Mas, assim, ele tem que ser revisitado também, ele não pode ficar lá parado. Então, é esse documento orientador que está a todo instante sendo revisto e pautado. E nesse sentido, sofrendo alterações. Porque às vezes há uma noção de que o planejamento anual é esse, e eu preciso cumprir todas essas etapas. E é onde as coisas vão se atropelando, porque dependendo das respostas, eu preciso realmente alterar esse planejamento. Então, você vai ter ali uma abordagem didática muito mais eficaz em prol da aprendizagem, do desenvolvimento dos alunos. Que é o objetivo de qualquer escola, né? É oferecer realmente a formação do indivíduo, né? E acho que sempre chamando as crianças, os alunos, né? Vamos juntos aprender, né? Quando o professor ele tem esse olhar, eu acho que estende mesmo a mão e vem comigo, estamos juntos, diferencia bastante o planejamento dele, que aí não é eu, docente, que vou ensinar, que vou transmitir esse conhecimento, mas sim dentro desses temas, do que a gente tem para desenvolver, eles estão juntos. Então é isso, eu acho que esse bate-papo foi bem rico, deu pra gente discutir bastante, né, sobre o planejamento escolar, a importância desse planejamento no contexto realmente da escola e como que isso pode se traduzir realmente em práticas, como trazer isso para a realidade da escola, né, e de cada escola. Queria agradecer a Ana Cecília e Marcela a presença de vocês nessa discussão e queria convidar vocês também para ficar de olho aí nos conteúdos da PAR, que tem muita coisa bacana vindo por aí, tá bom?